Olá, eu sou Thiago Mota, músico, compositor e professor de música. Sou formado em licenciatura em práticas interpretativas da música popular, com habilitação em bateria e percussão pelo Instituto Federal de Pernambuco. Tenho especialização em educação musical e faço mestrado em educação profissional com ênfase em música pelo Instituto Federal Baiano. Esse é o primeiro episódio da série O Pandeiro Nordestino, apoiado através do edital Calendário das Artes em sua 8ª edição, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado. Nessa série discutiremos sobre a concepção de alguns ritmos e o passo a passo de como tocá-los no pandeiro de couro. Já digo que é importante utilizar o fone de ouvido, então pegue seu pandeiro que a gente vai começar. Nesse primeiro episódio falaremos sobre os fundamentos básicos da técnica do pandeiro de couro e algumas indicações de exercícios para você praticar. Se tratando do pandeiro em si, é um instrumento muito antigo. Há registro dele em diversos povos que datam muitos séculos atrás, mas não com esse nome. No Brasil, chamado de pandeiro, ele foi sofrendo mudanças em sua estrutura até com o decorrer dos anos se tornar um instrumento nacionalizado e bastante popular na música brasileira. Sobre a música nordestina, um dos ícones que ajudou a popularizar o uso do pandeiro foi o Jacques do Pandeiro, quando cantava e tocava brilhantemente o seu pandeiro de nylon. Ele era conhecido como o rei da rítmica. E agora vou te dar algumas dicas iniciais importantes antes de iniciarmos os estudos dos ritmos nos próximos episódios. Para você que tem dúvidas sobre a forma correta de segurar o pandeiro, eu costumo dizer que não há uma única forma correta, mas há formas confortáveis que podem te ajudar quanto à resistência e à técnica. A forma que indico é: posicione o pandeiro no início dos seus dedos, deslizando ele até encostar no início da palma da sua mão. Aí você fecha abraçando com sua mão. O dedo polegar, você nota que ele vai estar em cima da pele, mas não posicionado muito para o meio, que pode abafar o som. Os dedos de trás estão posicionados também sem tensão. Cuidado para não apertar demais e causar uma tensão. E como você está observando, o dedo médio vai soltar e abafar a pele. Temos basicamente dois tipos de pandeiro. Pandeiro de pele sintética, o nylon, medindo 11 e 12 polegadas, e o pandeiro de pele de couro, que pode medir entre 8 e 10 polegadas. Antes de tudo, falaremos sobre a particularidade do pandeiro de couro, que é o movimento com a mão esquerda, ou sua mão de apoio caso você seja canhoto. Esse movimento deve ser contínuo durante a execução dos ritmos dessa forma. Imagine uma linha que divide ao meio o seu pandeiro seguindo paralelo com o seu braço. Esse é o eixo da rotação que você vai fazer com a mão. E para entendermos como se extrai cada frequência sonora no pandeiro, partiremos da mesma ideia de imaginar a linha dividindo o pandeiro. Assim teremos a parte superior e a parte inferior. E nas duas partes podemos produzir os sons graves, médios e agudos. As mãos também são divididas da mesma forma, a parte superior e a parte inferior. E vale ressaltar também que essas partes correspondem nesse sentido. A parte superior da mão com a parte superior do pandeiro e a parte inferior da mão com a parte inferior do pandeiro. Na parte externa é que extraímos os sons graves. Na parte central, extraímos os sons médios. E é na borda que extraímos os sons agudos. Agora trarei alguns exercícios que ajudarão você na prática do movimento e na execução dos sons. Os exercícios serão organizados em 4 notas, ou pulsos. Grave inferior e grave superior alternados. Agudo inferior e agudo superior, também alternados. Grave inferior e agudo superior, alternados.
agudo inferior e grave superior. No tempo 1, faça a nota média superior e nos demais tempos alterne entre inferior, agudo, superior, agudo, inferior, agudo. Nesse exercício você pode alternar sempre a primeira nota em grave, superior, inferior, ou médio, superior, inferior, ou agudo, inferior, superior. Nesse segundo episódio falaremos sobre o baião e o forró e como tocá-los no pandeiro de couro. Antes de praticarmos as levadas, vamos falar um pouco sobre a história do forró e do baião. O termo forró está ligado a várias significações, a festa, a dança, a um padrão rítmico, a um tipo de canção e a um gênero musical. O baião se organiza nos padrões rítmicos com menos notas, em andamentos mais lentos que o forró e nas construções melódicas com a presença de notas mais longas. Já no forró, há melodias e ritmos com mais notas, mais sincopados, ou seja, brincam mais com as notas no tempo, e com um detalhe importantíssimo que é o jogo de fole da sanfona, chamado por Luiz Gonzaga de miudinho, estreado por ele em disco na música Vira e Mexe do ano 1941. Existe uma célula rítmica que caracteriza o forró e o baião. Essa consiste em uma cocheia pontuada na primeira parte do tempo, seguida de uma semicocheia na quarta parte do tempo. Deu para entender? Eu vou te explicar melhor. Como se dividíssemos o tempo em 4. 1, 2, 3, 4. E aí você vai executar a primeira nota do tempo e a quarta nota do tempo. Assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, tom, tom, tum, tim, tim. E é o ritmo do baião que a gente conhece. Tum, 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 taco, tum, tum, taco, tum, tum. Essa é a célula que confunde às vezes os dois ritmos. O baião é o nome dado ao interlúdio tocado pelos repentistas e violeiros, e de acordo com Câmara Cascudo, o baião ganha outra conotação por volta de 1918, agora ligado ao forró, gênero musical, como sendo um jeito próprio de se cantar muito parecido com a embolada. Ah, e você sabia que foi Luiz Gonzaga quem introduziu o triângulo e o zabumba, e que juntos com a sanfona definiu a formação clássica do gênero? Essa formação é conhecida como o pé de serra. Curtiu essa conversa até aqui? Espero que sim, porque agora aprenderemos como tocar esses ritmos no pandeiro. Depois de praticar alguns daqueles exercícios do primeiro episódio para aquecer, será bem fácil de executar a levada do baião. O baião se organiza em 2 tempos, chamado de compasso binário, porém subdividiremos cada tempo em 4 pulsos para ficar mais didático, e assim farei em todos os outros ritmos. Faremos o baião em 2 partes. A primeira do baião é assim: grave inferior fechado com o polegar, seguido de 2 notas agudas, respectivamente os agudos superior e inferior. A quarta nota você fará um grave superior aberto, com os dedos, ficando dessa forma. Já a segunda parte é bem simples, consta de 4 notas agudas alternadas, começando do agudo inferior. Nessa situação, o pandeiro imita o zabumba. E aí agora a gente vai juntar essas 2 partes e você vai poder praticar comigo em um pulso lento. Eu vou contar e você entra. 1, e 2, e 3, e 4. Condicione seu movimento de rotação com um movimento leve da sua outra mão, para sentirmos bem o balanço do ritmo e os sons das platinelas. Agora vamos fazer a levada um pouco mais rápida e se você consegue, faz comigo. Vou contar novamente. 1, 2, 3, 4.
Pratique bastante até que fique um som limpo e com movimentos leves. Faça uso do metrônomo, que você pode baixar no seu celular como aplicativo também. Ele vai te ajudar a manter o andamento rítmico. Agora eu vou te dar um exemplo de como tocar esse ritmo em uma performance musical. A música Baião de Niná, do meu amigo Alexandre Rodrigues, grande instrumentista e compositor de Pernambuco. Legal, né? Então estão prontos para tocar o forró? Dividiremos essa levada em 4 tempos ou 4 pulsos. Ao contrário do baião, a nota grave aberta está na primeira nota do primeiro tempo. Ele também é um ritmo binário e subdividiremos da mesma forma como fizemos no baião, de 4 em 4 notas. E a primeira parte do forró é assim: grave inferior aberto com o polegar, seguido de 2 notas agudas, superior e inferior, finalizando com uma nota média superior com os dedos, uma palmada simulando a caixa ou o bacalhau do zabumba. Essa primeira parte ficará assim. Já a segunda parte é da mesma forma da segunda parte do baião, 4 notas agudas, começando com a inferior, superior, inferior e finalizando com a superior. Agora vamos juntar as duas partes e ver como soa. E agora vamos fazer isso junto. Eu conto. 1 e 2 e 3 e 4. Vamos fazer um andamento mais aproximado do que costumamos tocar o forró. Aí você pode fazer junto comigo se você conseguir. 1, 2, 3, 4. Lembrando que essas são apenas um exemplo de levadas desse ritmo, e existem diversos outros que você pode aprender. Pratique bastante até atingir uma velocidade legal, mas preze pelo som claro. Agora eu vou te dar o exemplo de como tocar o forró na música Forró em Casa Amarela, também do compositor Alexandre Rodrigues.
Nesse episódio vamos conhecer um pouco mais sobre o shot e o arrasta-pé. Aprenderemos algumas formas de tocá-los no pandeiro de couro. E quem não gosta de festejar ao som de um shot e de um arrasta-pé do bom? Impossível não dançar ao som desses ritmos. Sendo assim, vamos conhecer um pouco sobre ele antes de aprendermos tocá-los. O shot é um gênero musical oriundo de uma dança de salão portuguesa, influenciado pelo ritmo alemão intitulado de Scottish, que significa escocesa, pois a dança inicialmente fazia referência à polca escocesa. Esse ritmo logo tomou conta do país, principalmente em lugares onde a sanfona ou acordeon era bastante popular, como no Rio Grande do Sul e o Nordeste. Mesmo não sendo originalmente nordestino, acabou se tornando parte do grande movimento forró. O shot é um gênero de andamento lento, bastante atraente à dança e com melodias com notas mais espaçadas. É bem legal de se tocar no pandeiro. Já o arrasta-pé, tradicionalmente tocado e dançado nos festivais de quadrilhas juninas, sempre está presente no repertório alegre dos grupos de forró. De acordo com pesquisadores, a dança se originou no século XIX. Esse gênero é oriundo das polcas europeias, um gênero bastante popular no Brasil nesse período. Na época, os pisos dos locais de dança eram em barro batido, por isso ou molhava a pista antes da festa, ou as pessoas dançavam arrastando os pés para evitar que a poeira subisse. E daí o nome arrasta-pé. O arrasta-pé é um ritmo em andamento rápido, super dançante e com a construção rítmica e melódica com a presença de notas rápidas. Você precisa de um pouco mais de treino no pandeiro para tocar legal essa levada. Isso mesmo, chegou a hora de aprendermos as levadas do pandeiro, começando pelo shot. O shot é organizado em um compasso binário, ou seja, ele se completa de 2 em 2 tempos. Faremos essa levada em 2 partes. A primeira parte é primeira nota grave inferior fechada com o polegar, seguida de 3 notas agudas, sendo superior, inferior com um pequeno acento e finalizando com uma superior novamente, ficando assim. A segunda parte é grave inferior aberto com o polegar, agudo superior, repetindo o grave aberto e finalizando no agudo superior novamente. E a gente toca assim, ó. Vamos unir as 2 partes. Agora eu vou contar lentamente e você faz junto comigo. 1 e 2 e 3 e 4 e... Agora vamos acelerar. 1 e 2 e 1, 2, 3, 4. Pratique bastante até tocar bem o ritmo e com clareza no som. Faça uso do metrônomo, recurso que você pode baixar no celular como aplicativo, e ele vai te ajudar a manter o andamento rítmico. Agora vou aplicar a levada do shot em uma situação musical executando a música Shot pra Íris, do meu amigo Alexandre Rodrigues, grande compositor, pifeiro e instrumentista de Pernambuco.
E aí, gostaram do shot? É com certeza um dos ritmos mais gostosos de se tocar e dançar. Mas agora vamos aprender a levada alegre do arrasta-pé. Esse ritmo é organizado na percussão em compasso binário, ou seja, de 2 em 2 tempos, e dividiremos também em 2 partes. A primeira parte é grave superior fechado com os dedos, seguido de 2 notas agudas, inferior e superior, dessa forma. Já a segunda parte, você faz o grave inferior aberto, com o polegar, seguido de 2 notas agudas, superior e inferior, dessa forma. As 2 partes juntas desse ritmo simulam o galope, veja só. Vamos fazer junto. 1 e 2 e 3 e 4 e... Vamos fazer mais acelerado para se aproximar do arrasta-pé, do ritmo que a gente toca. 1, 2 e 3 e 4. Tocar lento é muito mais difícil que tocar rápido, por isso nosso cérebro tendencia a executar o movimento sempre mais rápido. Então pratique bastante com movimentos leves em andamento lento, até você estar seguro a tocar a levada em uma velocidade maior. Vou dar um exemplo agora de como tocar o arrasta-pé na música Tocando Pífanos, também do compositor Alexandre Rodrigues. Dessa vez iremos falar sobre o coco e o samba de roda do recôncavo e aprenderemos como tocá-los no pandeiro de couro. Como de costume, vamos falar um pouco sobre esses ritmos antes de aprendermos tocá-los. Já ouviu falar sobre o coco? Não digo fruto, mas algo que provavelmente tem a ver com ele. O gênero musical coco, popular na região Nordeste, não tem origem certa, mas pesquisadores dizem ter surgido nos engenhos e nas comunidades de catadores de coco, tendo migrado posteriormente para diversas regiões do Nordeste. O grande expoente do ritmo foi Jacques do Pandeiro, que apresentou o coco para o resto do país. O coco é um ritmo de andamento rápido, com notas sincopadas ou bastante deslocamentos de tempos, que também compõe o grande time do forró. Há um destaque maior para o pandeiro, que fica livre para improvisar dentro de sua levada, porém requer bastante técnica do instrumentista por ser, na maioria das vezes, executado rápido e com bastante swing. Por fim, com grande estilo, falaremos sobre o samba de roda. O samba de roda surgiu na Bahia no século XVII. Esse tipo de samba brasileiro surgiu de um estilo musical africano chamado semba, trazido para o Brasil com a chegada dos escravos africanos.
Detalhe que é indício também da influência da cultura portuguesa nessa expressão musical. E é do recôncavo baiano que essa manifestação se espalha pelo Brasil, alcançando o gosto de muita gente. Vale ressaltar que esse gênero está relacionado de maneira estreita com a capoeira. Finalmente, a Unesco reconhece em 2005 o samba de roda como patrimônio imaterial da humanidade, uma herança da cultura afro-brasileira. Que tal agora aprendermos as levadas desses dois gêneros musicais no pandeiro? Começando pelo coco, ritmo binário organizado de 2 em 2 tempos, dividiremos essa levada em 2 partes. A primeira parte é grave inferior fechado com o polegar, seguido de 2 notas agudas, superior e inferior. E aí eu finalizo com um tapa na região média do pandeiro. Dessa forma. Já a segunda parte é agudo inferior, seguido de uma nota grave superior com os dedos, e essa nota é aberta, e uma nota grave aberta com o polegar, finalizando com a nota superior grave aberta novamente, dessa forma. Agora vamos unir as 2 partes dessa forma. Vamos fazer junto e de maneira lenta. 1 e 2 e 3 e 4 e... Como já sabemos que o coco é um ritmo considerado rápido, vamos repetir essa levada numa velocidade acima. Toca comigo também. 1 e 2 e 3 e 4 e... Por ser um ritmo rápido, aconselho que você pratique muito em andamento lento, para que o seu cérebro memorize os movimentos e você adquira resistência muscular. Não deixe de usar o metrônomo, recurso que você pode baixar no seu celular como aplicativo. Ele te auxilia na execução mantendo o andamento rítmico e condicionando seus movimentos a tocar sempre dentro de um pulso regular. Agora vou aplicar a levada do coco na música Pifaracatu, do meu amigo Alexandre Rodrigues, grande compositor e músico.
E aí, vamos aprender a tocar a levada do samba de roda? Esse é um ritmo quaternário, ou seja, de 4 em 4 tempos para percussão. E para facilitar o entendimento dele, dividiremos em 2 partes. Presta bem atenção, pois exigirá de você um pouco mais de técnica e prática. A primeira parte do samba de roda é grave inferior fechado com o polegar, em seguida, utiliza a mão de apoio para fazer 2 notas nas platinelas, dessa forma, e finalizando com uma nota média superior, com os dedos. Só que detalhe, no primeiro tempo esse grave será fechado, no segundo tempo você abre o grave, no terceiro tempo você fecha, e o quarto tempo é a segunda parte que iremos ensinar agora. A primeira parte soará dessa maneira. Já a segunda parte, apenas a variação, será grave inferior aberto com o polegar, seguido de 2 notas médias superiores, o tapinha. Veja só como é que fica. Vamos ver como ficam essas 2 partes juntas. Quero que você tente agora fazer junto comigo de forma lenta. 1, e 2, e 3, e 4. Vamos acelerar essa levada para dar um molejo do samba de roda? Então faz comigo. 1, e 2, e 3, e 4. Agora vou dar um exemplo de como tocar o samba de roda na música Recôncavo Pifadeiro, também do compositor Alexandre Rodrigues. Esse foi o último episódio da série O Pandeiro Nordestino, que teve como intuito promover a formação cultural e musical através do estudo dos principais gêneros da música nordestina aplicado a esse belíssimo instrumento. Me despeço bastante feliz com o resultado deste trabalho e super grato a todos que colaboraram para a realização dele. Primeiramente agradeço à FUNSEB, à Secult Bahia e ao Governo do Estado da Bahia pela oportunidade dada a nós artistas através da 8ª edição do Calendário das Artes 2020.
De forma pessoal, faço meus agradecimentos aos parceiros Eric Gonçalves por ter realizado comigo as filmagens e roteiro e a Alexandre Rodrigues por autorizar o uso de suas músicas, tanto a música da abertura quanto as que foram executadas nos episódios. Inclusive, algumas das canções foram compostas para essa série, em especial o samba de roda tocado nesse episódio, o Recôncavo Pifadeiro, composto em minha homenagem. Obrigado, Alexandre, pela honra. Agradeço também à turma da Fashion Star e aos meus parceiros oficiais Pé de Gorila, Arbórea Cymbals Brasil, Woodlaw Brasil, Lutearia Correia e Adelso Pandeiro, que sempre estão acompanhando os meus trabalhos artísticos. Agradeço a Deus, dono do universo, pela vida, e a minha companheira que segurou a onda com meu filhinho Theo de 2 meses, enquanto eu e Eric bagunçávamos tudo aqui em casa. Por fim, agradeço a todos que nos acompanharam e curtiram a série O Pandeiro Nordestino. Me sigam nas redes sociais, que aparecerão em algum lugar aqui na tela, e vejam o que ando aprontando por lá sempre. E vai um desafio aí, gravem alguns desses ritmos tocando no pandeiro, postem em suas redes sociais e coloquem a hashtag O Pandeiro Nordestino. Também marque a FUNSEB, a Secretaria de Cultura da Bahia e o meu perfil pessoal para compartilharmos os resultados deste trabalho. Ficamos por aqui e, como eu sempre digo, vamos somar sempre.